Bom, excelente. Já temos nossas primeiras perguntas. A primeira pergunta é da Vivian Henkel, produtora da Cultural. E parcialmente o ministro já colocou, mas seria interessante especificar em relação qual se já dá para prever um volume de investimento das estatais federais aqui para o Rio Grande do Sul, em função dessas conversas todas que vocês têm feito com elas. E em relação à primeira infância, como é um tema muito importante e bastante mencionado pelo Ministério, a gente escuta bastante você, ministro, tratar o assunto, de que maneira que esse tema, que a questão da primeira infância, ela entra transversalmente ou diretamente no estímulo ao desenvolvimento de projetos para a Lei de Incentivo à Cultura também? Bom, a primeira infância, para quem não conhece ainda, não se aprofundou nesse assunto, por que a gente fala tanto de primeira infância? Primeira infância não é só o início da vida e trocar fralda e dar comida para o bebê. Né? A primeira infância é o período onde o cérebro se organiza. Depois não se organiza mais. O cérebro nosso é programado geneticamente para se organizar por etapas. E ele se organiza muito rápido e acumula etapas nos primeiros 1000 dias de vida. Depois fica mais lento esse processo. E é um processo que perdura, né? É um processo que permanece. A visão se organiza nos primeiros 6 meses. Então, se a criança tiver uma catarata, nascer com catarata congênita, e não conseguir enxergar formas, cores, movimento, ela tem que operar essa catarata nos primeiros 6 meses. O programa genético é que o cérebro organiza a visão nos primeiros 6 meses. Se não organizar, não organiza mais. A criança, se fizer a cirurgia de catarata no 7º mês, ela vai estar cega para sempre. Já não adianta fazer mais a cirurgia. Audição no primeiro ano, né, para corrigir problemas de audição. A parte socioemocional, capacidade de se ligar a outra pessoa afetivamente, de ter empatia, entender o que o outro está sentindo. Esse processo se organiza entre o 8º e o 18º mês de vida, não é depois. Depois não se organiza mais. Né? Uma criança que é vítima de abuso, negligência, nesse período ela vai ficar com problema pro resto da vida. Né? Então é um período crítico. Uma criança que nasce numa família rica, ela é imersa no ambiente, uma família de classe média, de uma riqueza de vocabulário enorme. A mãe lê livros para essa criança, ela vai ouvindo sons, vocábulos, com uma variedade enorme. E ela vai formando memória disso. A criança que nasce numa família pobre não tem essa possibilidade. A mãe tem um vocabulário limitado, muitas vezes não tem ensino fundamental, às vezes já está analfabeta. Só 9% das famílias do Bolsa Família tem um livro em casa. Só 9%. 100% das famílias de classe média tem livro em casa. Para ler para as crianças. Nós temos um governo agora com o Itaú Cultural de 10 milhões de livros para colocar para as famílias mais pobres. Para livros de contos infantis. Por quê? Porque é o momento de organizar o vocabulário. Aos 4 anos de idade, uma criança de uma família mais abastada, uma criança de classe média, tem um vocabulário no mínimo 10 vezes maior do que uma criança de uma família pobre. Elas nascem iguais, elas nascem com o mesmo potencial, mas aos 4 anos já tem uma desigualdade enorme. E isso na escola só aumenta, porque a criança que se expressa melhor, que tem um vocabulário maior, a professora vai entender melhor o que ela fala e ela vai entender melhor o que a professora fala, enquanto que a criança da família mais pobre vai ter dificuldade. Então é um período, por isso que a gente fala tanto em primeira infância, é um período crítico para tudo que vai acontecer no depois. É ali que se molda a pessoa que vai ser depois, quem ela vai ser depois, né? Se previne violências, se melhora a capacidade de aprendizagem, ela já chega na escola com capacidade maior ou menor, conforme os estímulos que ela teve nos primeiros 1000 dias de vida. Por isso que é o maior programa a longo prazo de combate à pobreza. Né? Fazer com que essa criança tenha a oportunidade de ter uma aprendizagem maior que os pais, de entender o mundo melhor que os seus pais entenderam, ela vai permitir com que ela tenha uma renda maior, que ela tenha uma possibilidade de tirar a família da pobreza também.
não se resolve o problema de pobreza transferindo renda só. Essa história de achar que só tendo o Bolsa Família resolve o problema não é verdade. O Bolsa Família é importante para as pessoas não passarem fome, mas ele não resolve o problema da pobreza. O problema da pobreza se resolve com curso. Nós estamos fazendo uma grande parceria com o SESI, SESC, SENAC, SENAI agora, para capacitação dos jovens do ENEM, do Bolsa Família. Imagina uma família muito pobre com um filho de 18, 19, 20, 21, 29, 30, que não trabalha nem estuda. Qual é o futuro que tem essa família? Qual é o futuro que tem esse jovem? Vai ser exército e reserva do crime organizado, em grande parte. Então, eu acho que nós temos uma missão de preservar essa questão da infância. E aí tem uma notícia boa para quem quer fazer projeto cultural nessa área, que o presidente da Petrobras, quando nós fomos conversar com ele foi colega do James Heckman, que é o maior pesquisador que tem do impacto econômico da primeira infância. É o Prêmio Nobel de Economia do ano 2000, da Universidade de Chicago. E ele foi da Universidade de Chicago colega do Heckman. Ele é fã de programas de primeira infância. Ele acha que a grande chave do futuro são os programas de primeira infância. Então nós vamos ter mais facilidade de colocar esse programa na Petrobras do que em outras estatais. E a Petrobras, mesmo capenga, mesmo sofrendo essa destruição que ela sofreu há uns anos atrás, ela é uma potência ainda, e tem muito recurso para colocar nessa área. Se me permite, Vinícius, complementando, é o mesmo na continuação, eu quero aqui ser um discípulo do Vinícius Osmar Terra, é o mesmo na questão da sensibilização e de competências de expressão e de capacidades de mobilidade. Ou seja, começarmos as atividades de desenhar, de pintar, de ouvir música, de trabalhar com instrumento, de poder montar. Agora eu estava viajando no exterior nesses 2 meses, de janeiro e fevereiro, Suécia e Dinamarca, estava vendo o joguinho com Lego, todos nós conhecemos os jogos de Lego, que esses países usam. Os pais vão assistir um espetáculo, as crianças ficam ali numa salinha ao lado. Não é creche, por favor. São atividades de criação, são atividades de propiciar expressão, competências de expressão para essas crianças. Essas são as coisas que nós temos que fazer lá no Teatro São Pedro e no Multipalco. Por isso que esses projetos aqui são importantes para nós, essa afinação com o Ministério e a Fundação e o Multipalco. Eu acho que tem uma dica aí, em relação à primeira infância, e a importância do tema e a possibilidade disso se tornar de fato projetos. Tem uma outra questão aqui importante, que diz respeito, é muito comum, ainda hoje, infelizmente, é muito comum em algumas empresas, algumas áreas de contabilidade, controladoria, gerarem um pouco de temor para o executivo em relação à renúncia fiscal. E a gente sabe que não só a lei de incentivo à cultura, mas principalmente ela por meio do SALIC, facilitou muito a elaboração de projetos, a prestação de contas. Eu queria te ouvir, Antônio, em relação ao quão desburocratizado isso está e um pouco de mito, falar que essa questão do risco para a empresa em relação a executar a renúncia fiscal hoje no Brasil é um mito que não faz sentido nenhum. Eu diria basicamente que um projeto bem montado, bem apresentado, evita problemas posteriores de prestação. Por outro lado, na área do antigo Ministério da Cultura, hoje no Ministério da Cidadania, porque isso foi incorporado, existe todo o processamento através das tecnologias de informação e comunicação que nós temos hoje. E agora a secretária Beatriz Araújo, aqui no Estado, também está montando uma revisão, com a coordenação do Rafael, que cuida da LIC, uma revisão da nossa LIC, que também vai facilitar muito a prestação de contas. Então eu diria assim, se os projetos são bem montados, eles não vão dar dor de cabeça depois. Então tem que cuidar isso, com quem nós vamos montar o projeto, quem vai apresentar o projeto e depois a prestação de contas. No nosso caso, por exemplo, praticamente o Martins não me deixa mentir sozinho aqui, a parte dos projetos no Teatro São Pedro já apresentados estão praticamente todos aprovados e uns ainda em exame. Também foi importante, ministro Osmar, que diminuir os prazos
para essas averiguações, né? Porque às vezes a gente entregava o projeto e ficava esperando um tempo enorme para poder ser aprovado e depois a própria prestação de contas. Hoje é uma agilização de todos os procedimentos. Então, nesse sentido, eu não acho realmente, Daniel, né, por que ter medo? Ao contrário, né, se a gente escolhe bem os projetos, e nós temos tido esse cuidado aqui no Teatro São Pedro, né, eu acho que a coisa ocorre muito bem. E sobre tudo isso, nós estamos otimizando, porque você investe na cultura, mas investe também no social. Só para dar uma informação, muita gente achou que com essas mudanças que nós estamos fazendo na lei, né, de incentivo, ia diminuir o interesse, os grandes bancos não iam investir. Só para vocês terem uma ideia, de janeiro até junho desse ano, já foram captados valores em 941 projetos, 250.771.997 reais, que é o maior valor captado no mesmo período de qualquer época. Então não está, o pessoal está respondendo, está entendendo. A gente pode dizer, bom, mas aí metade do ano só 250 milhões. É que a grande realização de lucro, de cálculo das empresas é no final do ano. Ali que vem o grosso das doações para a lei, né? Mas então só no primeiro semestre já é um recorde que a gente está batendo. Excelente. Ministro, Maria Helena, da Parceiros Voluntários, trouxe uma questão importante para quem está operando ali com os projetos e também para as empresas que utilizam a renúncia fiscal, que é a seguinte: nas conversas com o Guedes, será que não daria para a empresa utilizar até 3 meses seguintes o valor do exercício anterior? Porque esse seria um ponto aí importantíssimo para que a gente conseguisse trabalhar melhor e com mais tranquilidade a captação de recursos para projetos. É uma boa ideia. Eu vou falar com ele. O Paulo é uma pessoa muito receptiva, né? E eu dei sorte também, porque por acaso eu conheço o Paulo há 30 anos. Foi coincidência, nós estávamos juntos no governo agora. Conheço a família dele, conheço tudo há 30 anos. Né? Então, ele tem muita boa vontade com a gente. Ele está nos ajudando bastante. Vamos ver, eu vou fazer essa proposta para ele. Vou levar. Para nós é importante, né? Para nós é fundamental. Eu fico pensando sobretudo na nossa Fundação Teatro São Pedro Municipal. Nós temos a gente tem 2 tipos de atividade. É que a atividade do acontecimento, do episódio, que é fundamental, a produção de um livro, né? A realização de um concerto. E tem isso que é mais fundamental, que é a questão do patrimônio. Porque veja, no caso do Teatro São Pedro, 161 anos, eu não posso deixar isso cair. No caso do Municipal, a obra está pela metade, eu não posso deixar essa obra parar, porque nós estamos perdendo dinheiro, esse é dinheiro posto fora, isso não é justo. Então nós temos que concluir a obra para otimizar, né, a sua utilização. Eu acho que essas duas coisas são fundamentais. E aí a legislação é muito boa, e o ministro Terra enfatizou, né, um encaminhamento disso. Na área de patrimônio, se pode utilizar e abater os 100% do valor encaminhado. Ou seja, não se desvia, não se perde nada, se otimiza. E isso me parece que é muito importante. Estou aqui com a utilização, Está ligado. a gente passa uma certa idade, a gente quer contar. Se eu não disser que eu vou ficar uma semana sem dormir, E é muito simples, eu não quero ser longo, eu quero revalidar, consolidar, amplificar tudo que disse o Hoffman, para que não se pense que eu venho aqui propor uma disputa. Eu venho falar da OSPA. É minha obrigação, é meu dever. Há 2 meses atrás, mais ou menos, o ministro teve uma reunião, e isso que Vossa Excelência sinalizou aí como núcleo de saída do Bolsa Família é um projeto que está montado. Nós fizemos com mais 4 entidades, inclusive no interior, para ter 800 pessoas por ano, e o custo vai ser a partir do 2º ano. O primeiro é mais caro por conta dos instrumentos, que tem que gastar R$ 1.200. E não dá para descrever os detalhes aqui, eu deixei com o Martins, eu só quero a oportunidade de explicar isso. Porque a música
Eu não sou um cultor da música, eu gosto tanto quanto todos que estão aqui, mas ela está muito inserida nessa sua ideia da criança, de cuidar da criança, porque a música complementa o aspecto de cidadania e complementa os aspectos intelectuais, segundo todos que tem. E ela vem se associar ao multipalco. Agora, dia 7, vou fazer uma propaganda, a OSPA vai se apresentar no Araújo Viana. Fazendo o quê? Dando uma roupagem clássica ao Pink Floyd. Porque quem sabe amanhã lá. Isso que ela tem uma casa de música esplendorosa. Mereci lugar. Quem não conhece, passe a conhecer lá. E precisamos 3, 4 milhões para deixá-la um brinco. Está faltando algumas peças que não deu para terminar ainda. E nós deixamos um projeto aí muito mais ligado a essa questão da introdução social. É a OSPA social, que ela já é. Ela tem a escola de música da OSPA, que hoje é no Palacinho. Onde está lá situado, onde era o vice-governador. Hoje pertence à OSPA. Tem 300 pessoas que recebem lá a instrução diária de música. O maestro, a dezena de anos, a história da música é ela, o coral e a OSPA, provavelmente, está dezena de anos. E agora, uma nova instalação que vai chegar a 400 a 800 pessoas, se for aprovado esse projeto que nós estamos dizendo. Eu lhe diria que o aspecto social da OSPA, para esse ambiente que nós estamos falando, é mais importante ressaltar. E eu não estou fazendo concorrência com o governo, porque, como disse o coordenador, está sobrando dinheiro para todo mundo. Nós temos que motivá-los a se incorporar à OSPA. Por favor, eu não sou um cultor da música, mas vocês não imaginam, quem não conhece, quem não ouve. Eu ontem estive lá no Araújo Viana de uma orquestra de Boston, para jovens, é de arrepiar 3.100 pessoas. Você não acredita no que é a música. E quando você vai às peças da OSPA, que tem um maestro, que é maestro da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, um homem de nome internacional hoje, a toda hora está trazendo ele de fora. Por favor, eu vou mandar correspondência seguinte para todos os grandes empresários aqui, pedindo que também se incorpore a OSPA, que complementa o trabalho magnífico que faz o nosso Teatro São Pedro. Muito obrigado. Excelente registro. Bom, tem uma outra questão, que é uma questão importante, sobretudo pelo fato de algumas empresas, ministro, aqui no caso do Rio Grande do Sul, terem atuação muito forte também no interior do estado. E aí a gente tem uma condição no interior do estado, e aí é um cenário Brasil, não com muitas exceções, em que você tem boas iniciativas, às vezes excelentes manifestações culturais, mas aquela manifestação não se torna projeto, não se tornando projeto, não consegue ser contemplada em relação à lei de incentivo. Nesse sentido, a pergunta que vem é a seguinte: o governo federal, nesse volume de mudanças que tem feito, tem alguma ação em vista para facilitar a captação de recursos para ações culturais no interior dos estados? Pequenas ou médias ações? Tem. Nós estamos trabalhando, inclusive com lei de incentivo e orçamento, nós estamos trabalhando a municipalização da cultura, né? Levar para micro-regiões atividades culturais importantes, por exemplo, festival de música, dança, teatro e audiovisual, em todas as micro-regiões do Brasil, com patrocínio das estatais, com recursos nossos, né? E até de empresas locais. Nós queremos que tenha pelo menos um festival de cada área dessa por ano, né? E é um esforço grande, mas que nós vamos começar esse ano, para o ano que vem já ter em todo o país, né? Em algumas áreas piloto nós vamos começar esse ano. A mesma coisa nós vamos fazer Olimpíadas também, para despertar talentos de futebol, vôlei, todas as áreas. Aí nós vamos ter 6 modalidades, também por regiões. Nós vamos nós temos um país dividido em 300 regiões, micro-regiões, e nessas regiões ter tanto uma Olimpíada, né, uma grande disputa de 6 modalidades,
que é vôlei, futebol, atletismo, judô, xadrez, né? Está incentivando xadrez e handebol, né? Então, é claro que tendo outra atividade lá, por exemplo, tem lugares em São Paulo que é patinação e tal, a gente vai trabalhar com isso também. Mas essas, pelo menos essas, tem em todo o Brasil. Então é uma descentralização, a gente quer levar para os municípios, para as micro-regiões essa atividade, inclusive construção de estações de cidadania, com trabalhando a questão de áreas esportivas, áreas culturais e áreas... Nós queremos ter um cinema em cada projeto cultural que a gente tiver, seja da cultura, seja essa estação de cidadania junta cultura, esporte. Então ter cinemas com salas de 200 teatros, para teatro e cinema também, em todos os projetos culturais, tudo que a gente for construir de estação de cidadania, que a gente chama de estação de cidadania nas micro-regiões, aí vai dar para fazer uma por micro-região, né, a médio prazo. Então, é isso que nós estamos fazendo, vamos levar a cultura, eu acho que a cultura tem que estar onde o povo está. Eu quero fazer só um comentário aqui. Nós temos um problema sério no país. O Brasil é um país que não tem prêmio Nobel. Nós temos 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes, não tem um prêmio Nobel. A Argentina tem 5, além de ter o Papa. Tem 5 prêmios Nobel, inclusive de medicina. Nós não temos nenhum. Nós não temos nenhum Oscar. O cinema mexicano está dando um banho de bola, está ganhando tudo que é Oscar. E são belíssimos filmes. A Argentina também está ganhando, inclusive com roteiros maravilhosos. No nosso cinema nós temos metade dos nossos filmes totalmente financiados, praticamente totalmente financiados pela lei de incentivo da Ancine, né, a lei do fundo setorial do audiovisual, que aí não é nem precisa de doação de empresa, é dinheiro público mesmo, né? É quase 2 bilhões, é uma média de 5 milhões por filme. Os filmes, metade tem 1.000 espectadores. É uma tarde de domingo isso aí. 1.000 espectadores, uma tarde de domingo e deu. Não tem público. Alguma coisa está errada. Será que é a lei que está fazendo isso ficar desse jeito? Ou a forma que a lei está sendo aplicada? Se a gente pega o dinheiro, já está com o dinheiro garantido, não precisa de público. Né? É uma coisa que nós temos que ver. O teatro, o Juca de Oliveira me cobrou isso no Roda Viva. É o seguinte, no meu tempo, eu fazia teatro para encantar o público. Porque eu queria, eu ficava 1 ano em cartaz, 2 anos em cartaz. Né? Eu não tinha incentivo nenhum. O incentivo era coração ali, paixão, fazer um roteiro bonito, fazer uma peça bonita. Agora nós temos tudo incentivado. Né? Uma boa parte é incentivada. Fica 1 mês em cartaz. E assim, segunda-feira é uma peça, terça-feira é outra, quarta-feira é outra, quinta-feira é outra, que está com o dinheiro garantido. Né? Então a gente tem que amarrar em resultado. Eu estava comentando isso com o Jorge agora, a gente estava falando sobre isso. Tem que amarrar em resultado, tem que ter público. É dinheiro público, são bilhões que nós estamos colocando em projetos culturais, mas tem que ter público. Né? Tem que ter público. Nós estamos garantindo agora, dá uma briga, você não sabe o tamanho da briga, porque nós achamos que 10% só de ingresso gratuito é pouco. Se tu está financiando toda a peça, não estou gastando nada para fazer aquela peça, eles acham que tem que ser 10%. Assim mesmo, tem ONGs que pegam esses ingressos e trocam por leite condensado, por não sei o que, no fim não tem gratuidade nenhuma, acaba não tendo gratuidade nenhuma. As prefeituras têm que assumir isso, as prefeituras têm que assumir e levar o público, botar no ônibus o pessoal do Bolsa Família e levar para ver a peça de teatro. Nós estamos aumentando de 10% para 20% e se estiver totalmente financiado pela lei de incentivo, 40%, é gratuito. Né? Por que não? Porque está tudo, estão gastando, não estão tirando nada do bolso, eles vão ficar com 60% para vender ingresso. Né? Então é isso, eu acho que eu queria fazer essa observação, porque
uma coisa que está atravessada aqui na garganta. A gente não está vendo fruto para a população de todo esse dinheiro de incentivo que a gente está usando. Eu acho que essa questão é para os dois e seria interessante, de fato, ouvir uma opinião relacionada a... Bom, a gente está em plena época dos festejos de São João e o Nordeste realmente ele utiliza essa data e esse período e explora muito bem turisticamente a festividade e tudo que envolve São João, em todas as mídias, de uma maneira geral. E aqui no Sul nós temos os festejos Farroupilha. De que maneira vocês acreditam que a gente consiga alavancar, tal como o bom exemplo do Nordeste, os nossos festejos, para que eles ganhem a repercussão e o volume de iniciativas, não só ligadas à cultura, mas o impacto no turismo que ele pode? Isso é uma pergunta da nossa secretária de Turismo, Cultura e Esporte de Guaíba, Cláudia Amara. Nós temos que casar, já estamos casados, já fizemos, inclusive tem um decreto do presidente casando a questão do turismo com a questão da cultura. Nós temos que ter aquilo que eu falei, né? Nós temos que ter o roteiro cultural como turístico, né? Que o Brasil tem um acervo cultural fantástico. Agora nós reconstruímos uma fortaleza holandesa lá em Alagoas, não é nem Pernambuco, em Alagoas. Isso, do ponto de vista de curiosidade histórica e tal, é fantástico, né? Então, nós temos que fazer, eu acho que tem que casar, né, o projeto, a questão histórica, a questão... Tem que juntar isso e nós estamos colocando isso como uma prioridade, né? E aí os projetos como o da Semana Farroupilha, como projetos de São João, tem que ter um projeto, né? Tem que ter um projeto. Esses projetos não estão no limite de 1 milhão, eles estão no limite de 6 milhões. Né? Então a gente pode colocar até 6 milhões para esses projetos, como pode colocar para museus, tem reconstrução de estruturas artísticas. Por exemplo, o Museu Nacional, esse que está... O problema do Museu Nacional é que o problema foi de gestão. Estava muito mal gerido aquilo lá, né? E sem nenhum cuidado de manutenção. Aí pegou fogo, acabou com um patrimônio maravilhoso, né? Mas não pode ser os mesmos que deixaram de pegar fogo e continuem com a gestão. Nós temos que mexer nessa gestão. Como eu não tenho poder para isso, eu estou dizendo o seguinte, nós podemos arrumar mais recursos, podemos fazer uma coisa, mas sem mudar de gestão. Eu até faria uma parceria público-privada para tocar esse Museu Nacional, né? Que é fantástico. Está cheio de gente querendo doar na Itália. Agora eu tive com a ministra da Cultura da Itália querendo doar obras, querendo doar um monte de coisa para o Museu Nacional. Aí vai o diretor lá e diz que não quer. O primeiro negócio dele é arrumar o dinheiro. Aí está fazendo... A minha preocupação é criar uma usina, uma fábrica de catástrofe, entendeu? Para ficar arrumando dinheiro sem fim. Nós queremos um projeto. Eu falei para ele, tu me traz um projeto aqui global, o que vai custar isso? Né? Nós estamos fazendo o governo do Estado de São Paulo, com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, está arrumando lá 120 milhões para o Museu do Ipiranga. Nós vamos fazer 200 anos de independência de 2022, né? Está arrumando dinheiro. Isso é dinheiro do Fundo de Cultura, do Lei de Incentivo. Por que nós não podemos fazer isso para o Museu Nacional? Claro que podemos. Agora, para entregar, para ficar do mesmo jeito que estava antes, eu acho que não dá. Eu acho que tem que ter eu quero ter uma conversa, eu já falei isso com o ministro da Cultura, da Educação. Nós precisamos ter uma conversa com a reitora nova lá, que foi eleita uma reitora, né? Porque aquele discurso ideológico, aquela conversa fiada e não cuidar nada da gestão, que leva a essa tragédia, né? Eu acho que nós estamos com muitos problemas, inclusive nas universidades públicas brasileiras, né? Eu coloco em dúvida a questão de eleger reitor, né? Eu acho que reitor tem que ser escolhido por critérios técnicos, de competência individual, escolhido a dedo. Esse negócio de eleger, eu fui interventor no Grupo Conceição, está aqui, o Chico e a Denise conhecem essa história. No início, lá em 1986, o ministro da Previdência, eu era superintendente, não me botou no interventor.
Primeira reunião que eu tenho, 2.000 funcionários querendo eleger todo mundo, querer o gerente do andar, o diretor, não sei o que, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Que história é essa? Qual é o compromisso que um sujeito que é eleito pelos funcionários do andar vai ter com a população que é atendida? Ele vai estar preocupado, ele não vai controlar o horário, não vai exigir nada dos funcionários, vai ficar uma bagunça, né? Até brinquei, se vocês botarem uma urna do lado de fora e 1 milhão e pouco de pessoas são atendidas todo ano no Conceição votarem, aí eu posso considerar, mas os funcionários eleger, que é isso, né? Isso não tem cabimento, isso é um órgão público, tem responsabilidade pública com a sociedade, não é só com os funcionários, né? Então eu acho que tem um problema sério. Eu acho que as universidades brasileiras estão com muitos problemas. Tem assim exceções, eu acho que a URGS é uma exceção, a URGS tem uma gestão razoável, mas eu vejo na minha universidade, que eu me formei, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma tragédia, né? Uma tragédia, e já foi uma grande universidade, né? É isso. Puxar. Deixa eu puxar o tema da Revolução Farroupilha, né? Eu acho que a história do Rio Grande do Sul é extremamente rica e nós não trabalhamos nada dessa história, não é só no 20 de setembro, é ao longo do ano inteiro. Então eu fico pensando, o ministro falou da questão das missões. Eu já fiz 4 ou 5 vezes esse roteiro. A gente vai lá para São Miguel, depois atravessa para a Argentina, vai em Santo Espírito, depois vai em Menino Jesus, no Paraguai. No meio do caminho tem outras paradas, pequenas missões que ficaram mais tomadas pelas águas, pelo mato, qualquer outra coisa. Mas veja, por que na Argentina as missões foram tombadas pela Unesco 10 ou 15 anos antes das nossas? É que a gente chega lá, a gente tem uma organização bem feita. Primeiro você tem que passar pelo museu temático, depois você vai encontrar o espaço inteiro. No Paraguai a gente chega lá, aquele espaço todo, mesmo que você vá para uma estrada de terra, ele está lá bem sinalizado. Só nos últimos anos nós conseguimos recuperar as missões aqui de Santo Ângelo, né? E quando se chega nas cidades, eles têm problemas de hospedagem, tanto que tem um hotel lá na própria localização de São Miguel. Então, São Miguel é um aspecto, mas quantas outras coisas nós temos? Por exemplo, o Castelinho do Assis Brasil tem lá uma coleção inteira da Enciclopédie Française de 1750, eu diria quase que apodrecendo pelas condições de tempo. Então tem que fazer o 20 de setembro, tem que aproveitar uma data de referência como o Nordeste faz com o junho? Claro que sim, até porque nós somos São Pedro, Antão dos Santos, né? E Santo Antônio também é forte aqui, modéstia à parte, né? Ele tem me ajudado um pouquinho. Mas veja, nós temos outros episódios da história que têm que ser transformados como temas de peças de teatro, como filmes. Olha o Tabajara Rose, que fez agora o longa-metragem do Traga Minha Cabeça do Comercial. Uma beleza de filme, e veja que bonito, nós estreamos um filme lá no Teatro São Pedro. Porque afinal o Teatro São Pedro já foi cinema, aliás, o primeiro cinema de Porto Alegre. Então a gente aproveitou e fez a estreia do filme lá. E é um filme que toma um episódio, faz um recorte específico. Mas pegue os contos do Simões Lopes, né? Nós já discutimos isso, eu escrevi um ensaio bastante longo sobre isso. Naqueles contos que aparentemente é tudo ficção, nós temos pelo menos 3 ou 4 contos que fazem aproveitamento de episódios verdadeiros históricos. Como, por exemplo, 1825, a derrota do Brasil em relação à República Oriental do Uruguai, quando o Uruguai se constitui como nação. Depois nós temos a vinda do imperador aqui para a rendição de Uruguaiana, né, na Guerra do Paraguai. Depois os episódios da própria Revolução Farroupilha e assim por diante, o duelo farrapo, né, do Bento, e por aí. O quanto a gente conhece isso, o quanto a gente trabalha, o quanto nós valorizamos, por exemplo, aquele patrimônio lá de São José, né? Lá embaixo, de Rio Grande. Eu acho que dá para a gente trabalhar muito isso, sim. Eu acho que projetos dessa junção, né? Eu nunca me apavorei muito quando anos atrás a gente tinha Secretaria ou Ministério de Cultura, Turismo e de Esporte. Em primeiro lugar, porque eu acho que turismo, né, com cultura até que dá para a gente casar bem. E de outro lado, esporte com cultura também dá para casar bem. Depende só de ter projeto, ter o pessoal competente para fazer as coisas. E acho que no Nordeste eles têm conseguido construir algumas coisas bem interessantes nesse sentido. Bom, nós tínhamos ainda mais algumas perguntas, só que o nosso tempo
ele está chegando ao fim. Eu gostaria de já aproveitar o microfone com o Antônio para suas considerações finais. Apenas agradecer mais uma vez a possibilidade, reiterar o convite para quem não conhece a Fundação Teatro São Pedro. Acho que todo mundo conhece, mas em todo caso, pode haver uma situação diferente, e o Multipalco que vai conhecer e me somar ao ponte. Eu acho que o projeto da OSPA não elimina o projeto Teatro São Pedro Multipalco e vice-versa. Os nossos projetos da Fundação do Multipalco não eliminam o projeto da OSPA, ao contrário. A OSPA, de 1950, é uma das orquestras mais antigas, se não a mais antiga do Brasil. Eu já excursionei como profissional de imprensa junto com a OSPA, tenho muito orgulho disso. E isso tem que ser mantido e ampliado. E fazer esse trabalho, sim, que é o mesmo que nós temos a preocupação. É a parte cultural artística e tem a parte de integração social, que é uma maneira da gente evitar futuros problemas para o Brasil. Obrigado. Ministro. Bom, eu queria agradecer mais que qualquer coisa essa oportunidade. Quero dizer para o Antônio que o conceito que ele formulou bem no início da fala dele, de que cidadania é essa integração, e é importante que haja essa integração da área social com a área cultural, com a área esportiva. A área de esporte também é uma fonte de geração de emprego e renda, também pode ajudar muito, e de diminuição do consumo de drogas, estimulando o contraturno de escola. Mas eu quero dizer que nós temos esse compromisso de mostrar resultados. Acredito que com a mudança da economia que nós vamos ter esse ano, inclusive com uma mudança muito importante que pouca gente está falando, que o ministro Paulo Guedes assumiu um compromisso público, a primeira vez que um ministro vinculado à área da economia, da fazenda e tal, assume esse compromisso, que é um tema muito caro ao nosso governador Germano Rigoto aqui, que é da reforma tributária, mas com um novo pacto federativo, de inverter. Hoje fica 60%, tudo que se arrecada em Porto Alegre, 60% fica em Brasília. Aí Brasília discrimina se vai dar ou não vai dar, 23% fica no estado e 17% fica no município. 17%. O que o Paulo Guedes quer fazer, o que se fez em todos os países civilizados do mundo, inverter essa pirâmide. Botar 50%, 60% no município, deixar o município, o arrecada já fica com o dinheiro, ficar 25% no estado e o resto, 15%, até 20% ficar no governo federal. Isso vai ser a maior revolução da história recente do país. E o Paulo é corajoso o suficiente para fazer isso. Coragem não falta no governo. Vamos ver se a gente consegue o resultado. Está cheio de gente corajosa lá. Então, eu acho que isso vai ser uma revolução e tanto. E quero dizer que lá vocês têm um conterrâneo, está aí o Clécio, que tem uma turma de Pelotas grande lá, tem uma inflação pelotense lá do Ministério, mas em todo caso é uma turma que está ajudando muito lá. Tem o Miguel ali, que também é lá, aquele rapaz simpático está em pé ali, trabalha com o Martins lá, ajuda na área cultural também. Então tem uma turma grande do Rio Grande lá que está de portas abertas. Vocês lá tem bastante trânsito, é só fazer os projetos, é só nos procurar se precisar de alguma coisa, que nós estamos à disposição. Eu vejo aqui o Ezio também, o pessoal do Pescar, que eu tive a honra de ser diretor do Pescar, um período, que a gente puder ajudar também. Então, contem com a gente. Lá vocês estão em casa. Se vocês forem precisarem do Ministério, vocês vão estar em casa. E aquela brincadeira que eu faço com o Martins. Tudo que for conseguido por vocês, tem uma grande parte de mérito do ministro e outro. E se tiver muita dificuldade, a culpa é do Henrique e do Martins. Grande abraço. Obrigado. Quero fazer um agradecimento público ao Martins aqui, dele ter aceitado o convite para continuar. Para mim, é uma pessoa muito importante lá no nosso trabalho. Obrigado, Martins.